Aqui o exemplo de exercício de fixação é uma questão que caiu na Universidade Federal da Paraíba, que tem o seguinte enunciado, depois a gente vai avaliar. A massa de 3 átomos de carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. Continua o enunciado. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em U é a unidade de massa atômica. Depois a gente vai dar um alô. E aí vem as alternativas. Olha só, o penúltimo capítulo do volume 1, ele diz respeito à relação numérica, que é quando a gente vai analisar massa atômica, número de massa, para ver a diferença, massa molar, mol, número de átomos, número de molécula, volume molar, tudo isso a gente vai ver lá no penúltimo capítulo, relação numérica. Então, só para deixar você tranquilo, essa unidade se refere ao padrão, ou seja, para você saber quando você vai na tabela periódica, a primeira coisa que você tem que saber, eu já falei sobre isso, é que a massa atômica que está ali sempre vai ser um número decimal. Porque depende da média, ou seja, é o resultado, da média aritmética ponderada dos isótopos do elemento que você está analisando com suas abundâncias na natureza, ou seja, a percentagem com que ele aparece. Portanto, quando a gente fala em massa atômica, e voltando, é o peso de um único átomo. Aí você fala, pô, professor, como é que eu vou pesar um único átomo? Simples. Pegaram como padrão o carbono de massa 12, dividir em 12 partes. Um pedacinho desse, finge que é uma pizza. Pegaram aquela pizza, que é o carbono 12, dividiram em 12 partes. Um pedacinho daquele, ou seja, 1/12, corresponde à unidade de massa atômica. Então, quando você fala que o hidrogênio tem massa atômica 1, uma ou 1U, isso quer dizer que a massa atômica do hidrogênio corresponde a um único pedacinho daquele, a 1/12 do carbono 12. Quando você fala que o cobalto, lembra da página passada, tem massa 60, isso quer dizer que eu, para equilibrar a massa numa balança, eu precisei de 60 pedacinhos de pizza, ou seja, de 60 pedacinhos que corresponde a 1/12 do carbono 12. Então, quando você relaciona a massa de um elemento a 1/12 do carbono 12, a unidade é a unidade de massa atômica, que é o pedacinho de pizza, só para você ficar tranquilo. E aí, voltando para o problema, ele diz que 2 átomos do elemento X apresentam a mesma massa do que 3 átomos de carbono 12. Aí eu coloquei aqui. Se um átomo de carbono tem 12U, apresenta massa atômica igual a 12 unidades de massa atômica, U. 3 átomos de carbono, basta multiplicar por 3, 36U. Esse X não tem nada a ver com esse X aqui, tá? Porém, como conclusão, 2 átomos do elemento X têm a mesma quantidade que 3 átomos de elemento do carbono, ou seja, 36. Está aqui a relação. Como eu quero a massa atômica, lembra que eu falei antes, é de um único átomo. Então, um átomo do elemento X é igual a Y. Basta dividir 36 por 2. Está aqui, ó. Ou seja, Y é igual a 36 vezes 1 dividido por 2. Igual a 18U, ou seja, resposta letra E. Só para deixar você tranquilo, porque unidade de massa atômica, por mais que a gente venha falando em massa atômica, em média ponderada, média aritmética ponderada da mistura de isótopos, daí a massa atômica nunca ser um número inteiro, tudo isso a gente vai vendo no decorrer da nossa explicação. E como sempre, eu deixo você a par de tudo, mesmo não sendo o momento ideal, porque de repente você pode ficar nervoso, mas eu acho que do jeito que a gente coloca, fica tranquilo.
Se você tiver curioso, vai lá em relação numérica, penúltimo capítulo da nossa... Penúltimo não, eu acho que é antepenúltimo, né? Relação numérica. É antes de estequiometria e... Ah, não, é antepenúltimo. E a matrizes energéticas. Matrizes eu acho que é o último. Então, quer dizer, vai lá que você vai ver tudo isso aqui tranquilamente, não vai prejudicar você em nada, muito pelo contrário, vai auxiliar. Mas eu acho que nem precisa. A explicação que eu dei já é suficiente. Valeu, gente boa. Daqui a pouco a gente está de volta.